Olá, galera. Estamos aqui de volta com vocês aqui a professora Rosilene. Vejamos, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, onde nós fizemos menção à linguagem e estrutura da narrativa curta. Nós vamos dar continuidade fazendo uso de uma metodologia que é bastante interessante no cotidiano de vocês, que é a resolução de questões. Então, basicamente, também é importante ressaltar, é importante frisar, que quando nós estudamos um determinado conteúdo, é interessante mostrar como esse assunto é cobrado nas questões elencadas na prova do Enem. Vejamos, nós vamos observar algumas características, alguns bizus que nós podemos estar utilizando para facilitar e, portanto, o momento em que, de repente, você encontre a resposta condizente com a resposta desejada de uma forma mais habilidosa, mais rápida, ganhar tempo, tá? Então, é interessante nós irmos observando alguns macetes, alguns bizus que vão nortear vocês. E aí, vejamos, todas as questões que nós vamos trabalhar aqui são questões que elas vão estar voltadas aos elementos da narrativa, tá? E aí nós temos aqui a primeira questão, galinha cega. Vejamos, o dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Vejam aqui o início do texto, o dono correu atrás de sua branquinha. Olha a expressão, branquinha. Então, aqui você pode perceber que, de repente, já existe nessa expressão um grau de intimidade ou de proximidade, né, de alguém com essa galinha. E aí, vejamos. Estavam direitinhos, graças a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão desorientada. Atirou ainda mais com paciência até que ela se fartasse, mas não conseguiu com o gasto de milho de que as outras se aproveitaram. Atinaram com a origem daquela desorientação. Que é que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse feito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí, nem por sombra, imaginou que era a cegueira irremediável que principiava. Também a galinha, coitada, olha a expressão, coitada, tá? Aqui já o narrador já começa a traçar um perfil, algo relacionado, algumas características relacionadas à galinha. Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham mais os dias luminosos, em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a sombra. E aí vejamos, eu costumo sempre colocar para vocês que é interessante que vocês, antes de fazer uma leitura prévia, vocês partam para o comando da questão, porque às vezes o comando da questão já lhe dá um indício, um caminho mais curto, para que você não perca tanto tempo no entorno da habilidade de procurar a alternativa correta. E aí vejamos, o comando da questão diz isso. Ao apresentar uma cena em que o menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na... Vejamos, vocês puderam observar que ali era um momento em que o menino, ele gostava, tinha várias galinhas ali no terreiro, mas tinha uma especial que ele gostava. Mas vocês puderam observar uma coisa, que basicamente o menino não percebeu o motivo que a galinha andava, o motivo pelo qual a galinha andava desorientada. A galinha, porventura, não observava mais aonde se era posto o milho, deixava que as outras viessem e comessem o milho. A galinha não observava mais a sombra das pitangueiras. E aí, minha gente, nesse texto, vocês podem observar que, na realidade, vamos retornar ao texto, na realidade, ele não sabia que a galinha estava cega.
E aí, observem, dá para vocês atrelarem até o título do trecho narrativo, Galinha Cega. E aí, dentro do texto, vocês observam que ele se questiona. Será quem fez isso? Né? Será que se foi feito, alguém jogou uma pedra? E será que foi algum moleque da vizinhança? Então, assim, ele vai fazendo alguns questionamentos, mas ele mesmo ainda não teve a capacidade de observar dentro da narrativa que a galinha era cega. Mas existia, portanto, aí um grau de afetividade, de proximidade, como eu já mencionei anteriormente, entre esse menino e essa galinha. Então, vejamos, eu quero que vocês observem como é que o narrador se colocou aí, fazendo menção ao fato de um menino, dessa relação desse menino com a galinha, e depois eu quero que vocês vejam também, em outro momento, como é que ele faz menção em se tratando da galinha. Ele coloca a situação do menino, depois ele coloca a situação da galinha. Qual é a relação que existe entre ambos aí? E aí vejamos, minha gente, nessa questão, conforme o comando, o narrador ele quer que você diga, tá? Qual foi, com maior expressividade, o recurso que esse narrador usou nessa questão? O que é que ele quer levar em conta? O que é que ele prioriza mais aqui? Vamos lá. Na letra A, vejamos. Na letra A, vamos aqui usando aqui nosso marcador de texto. Na letra A, captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. Eu quero que vocês observem, o narrador, ele deu ênfase a essa questão da natureza dentro desse texto, tá? Captura de elementos da vida rural são elementos referentes aí à natureza. Gente, ele não deu. Não é a ênfase maior dele, não é fazer menção a esses elementos da natureza. Tá? Eu quero que vocês observem mesmo o teor da questão. O que é que ele quis colocar com maior expressividade, com maior precisão? Quando nós lemos o texto, o que é que a gente observa? E aí, vejamos, desconsideramos, portanto, a captura de elementos da vida rural, porque não foi o que ele priorizou, tá? Nesse trecho narrativo. Ele não priorizou isso, ele não colocou em pauta isso. E aí, vejamos, vamos para a letra B. Caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. Olha, vejamos. Espaço de descobertas. Minha gente, houve descobertas? Na realidade, não houve. Ele não percebeu que a galinha era cega, tá? Então, olha só, o foco da questão, quando o narrador colocou aí, ele não quis dar ênfase, não somente, não foi a caracterização desse quintal, não foi como um espaço de descobertas. Então, vejamos, a caracterização desse espaço, ela ficou muito sutil aqui, ela não teve muita expressividade. Portanto, letra B descartada. Letra C, confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. Não há, minha gente, nenhum tipo de confusão intencional aqui, ó, dentro dessa marcação, desse marcador temporal, digamos assim. Tá? É nítido que em que tempo acontece isso, tá? Ele é um menino, está na infância, tem toda aquela ligação com o animal que, porventura, ele goste muito mais do que os demais. Dentre várias galinhas, ele gostava de uma especial, que era a branquinha. Então, não há uma confusão intencional. Vejamos, ficamos aí, portanto, com a letra D e a letra E, tá? Letra D diz: apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. Opa, professora, eu lembrei que a senhora disse que quando o narrador, ao fazer menção da relação entre esse menino e a galinha, a gente observa que existe um certo grau de carinho, uma relação bem afetiva, de cuidado, de zelo por esta galinha. Então, vejamos, de repente, nós podemos ter como letra B. Ok, tá? Observamos que existe afetividade, ele dá ênfase a essa relação afetiva? Sim.
tá? Ele dá ênfase a essa relação afetiva. Mas aí, porventura, também na letra E, nós temos algo que diz assim: fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. Minha gente, não houve fragmentação do conflito, muito pelo contrário, ele não fragmentou, ele uniu, tá? Ele uniu o conflito, as ações. Então, aqui, você até poderia dizer, professora, mas aí tem como apoio a emotividade, a gente observa, sim, mas o fato de dizer que o conflito ele foi fragmentado, não. O conflito, na realidade, ele foi perceptível, mas ele não fragmentou, ele uniu. Portanto, galerinha, nós temos aqui como alternativa correta a letra D. Vamos retornar? A apropriação de diferentes pontos de vista incorporados afetivamente. Belezinha aqui? Ok, galera, prestem atenção, vamos ficar antenados. Então, resposta correta, quando vocês forem olhar o materialzinho de vocês, resposta letra D. Vamos lá, segunda questão. E aí vocês observaram, tá? Olha se for o comando da questão, daqui, como nós lemos o comando. Olha aí o elemento aí. O elemento preciso e trabalhado no comando da questão, narrador. Como é que o narrador se posicionou? Qual foi o elemento que deu maior expressividade dentro do texto? Olha aí o elemento, um dos elementos que compõe a estrutura narrativa. Beleza? Vamos lá, segunda questão. Nós temos um texto. Já faz 2 meses que Estevão morreu, disse a mulher. O homem olhou-a e considerou para si mesmo que morrer não era bem o termo. Quando menos se esperava, o morto ressurgia, numa palavra, num gesto ou mesmo num silêncio. Gente, observe um detalhe. O homem olhou-a e considerou-a. Olha, vamos lá, considerou-a para si mesmo. Parece algo que ele adentra um pouquinho ao sentimento dela, ao íntimo dela, quando ele diz que olhou-a, considerou para si mesmo. Tá? Então, houve um olhar bem cuidadoso para essa situação, descrevendo essa personagem de que forma, tá? E aí, continuando o texto. Se eu noivasse hoje com você, não havia de faltar quem censurasse, continuou ela. Teriam razão, 2 meses. Que tem isso? Na verdade, eu enviuvei há 3 anos, desde a congestão que estou viúva. Vejamos, essa questão, o comando dela é muito simples, é muito direto, tá? Mas aí, dentro das alternativas, eu quero que vocês observem quais foram os elementos aqui que foram tratados para que vocês observem, tá? Talvez nessa questão aqui nós tenhamos uns 3 elementos descritos aqui para que a gente observe. Vamos lá. Letra A. O leitor entra em contato com as personagens unicamente pelo reconhecimento das palavras que elas pronunciam. Gente, olha aqui o termo, ó. Nós só vamos reconhecer, o leitor entra em contato com as personagens unicamente pelo reconhecimento das palavras que elas pronunciam, não. Nós entramos em contato ao ler, ao nos depararmos com uma pequena situação, um pequeno fato entre um determinado homem, né, e uma determinada mulher. Então, cuidado com essas palavrinhas aqui, ó, unicamente, tá? Unicamente não, nós temos outros elementos que nos permitiram entrar em contato com esse texto, não foi unicamente, tá? Essa palavra aqui, ela está colocada de uma forma, digamos assim, onde não se abre espaço para outras situações. E aí, cuidado, unicamente, tá? Vamos lá, minha gente, então isso descaracteriza a letra A. Letra B. O narrador revela dados que comprovam o seu acesso até ao que acontece no mais íntimo da personagem. Será que é possível nós observarmos em que momento nós podemos colocar em pauta que o narrador da história, ele olha para a personagem e ele trata essa questão com a maior nitidez, adentrando ao íntimo da personagem? Vamos voltar aqui, portanto, ao texto. Vejamos, eu até destaquei. No decorrer do texto, nós não observamos essa característica de onisciência narrativa, não. Mas vejamos, quando o narrador coloca o homem olhou-a e considerou para si mesmo, então aqui ele já ratifica
esse cuidado de observar, de adentrar o íntimo da personagem. Então, ele sim, no decorrer aqui dessa pequena narrativa, existe sim esse olhar cuidadoso do narrador. E aí, essa alternativa, ela se confirma, ela se ratifica aqui, ó. Quando o homem olhou e considerou para si mesmo que morrer não era bem o termo. Quando menos se esperava, o morto ressurgia numa palavra, num gesto, ou mesmo no silêncio. É como se ele basicamente tivesse a capacidade de desvendar aí e extrair do íntimo dessa personagem alguma situação, ele percebeu. Então, a forma como o narrador se comportou aqui, minha gente, de fato, ele adentra, tá? Então, o narrador, ele revela dados que comprovam o seu acesso até ao que acontece no mais íntimo da personagem, exatamente naquele trecho que nós identificamos. Mas vamos lá. Letra C. Por que as outras letras descaracterizariam através de alguma expressão? Letra C. A assertiva de que Estevão morreu tem caráter metafórico, pois a viúva afirma que enviuvou há 3 anos. Não tem caráter metafórico, né? De fato, o texto nos diz a situação que de fato, ele morreu. Claro que a gente pode observar alguns teores conotativos, mas não tem basicamente que a assertiva de que ele morreu tem caráter metafórico, tá? Na letra D, a expressão do que ocorre fica adiada pela grande presença do discurso direto, que impede o conhecimento dos fatos. Minha gente, impede o discurso direto onde as personagens se colocam, tá? De forma em que o narrador, ele dá voz às personagens, o discurso é direto, mas a compreensão do que ocorre fica adiada porque existe o discurso direto e, portanto, esse discurso direto vai impedir o conhecimento dos fatos? Não. Impede. Olha aqui uma palavra-chave que descaracterizaria essa letra. E na letra E, a voz que narra é identificada com a da personagem feminina, a mulher, que tem de colocar o homem a par dos acontecimentos mais recentes. A voz que narra é identificada com a da personagem feminina? Não. Aqui dá para nós identificarmos e nós, com muita nitidez, minha gente, em que momento a mulher fala, em que momento o narrador fala. Então, não há, voltando aqui às alternativas, não há, digamos assim, a voz que narra é identificada com a da personagem feminina, tá? Tem um momento em que ela se coloca realmente. Então, nós temos, portanto, aí a alternativa correta, a letra B, tá? Vamos à questão 3, o peru de Natal. Olha só, preste atenção, tá? A ênfase que é dado nessas pequenas narrativas, tá? O que é que a gente pode extrair como essência dentro desse texto? O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes. Nesse sentido, muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, alcochoado no medíocre, sempre nos faltará aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha prazeres. Minha gente, vejamos aqui. Aqui faz menção a uma família, né? Eles tiveram um Natal muito legal, todo mundo reunido, isso depois da morte do pai. Por quê? Vamos traçar um perfil aqui. Na realidade, aqui nós temos aqui alguns conflitos, né? Que aconteciam. Na realidade, o pai aqui é colocado de uma forma como aquele personagem que age com frieza. Existia aqui um tom de formalidade quando esse pai estava vivo. Existia aqui, como se dissesse que depois que o pai faleceu, acabaram-se, portanto, os entraves aqui que impedia essa família de, porventura, ter um momento, né, em que todos estavam bem, que poderiam, ter outros momentos felizes, aproveitar mais a vida. Mas o pai, ele era tido dentro de uma situação que a gente pode chamar de regime patriarcal. Tá? Então, após a morte do pai, é como se dissesse que
que os entraves, tá? Que dessa família, com esse regime patriarcal, o pai ali na posição de ele que manda, todos precisam obedecer naquela formalidade, é como se dissesse que esses entraves, eles acabaram após a morte do pai. E aqui tem uma questão bem interessante, quando ele traça o perfil de diferenças de pensamento, porque o filho achava que a gente deveria aproveitar mais a vida, dar valor aos bens materiais, e na realidade o que a gente observa? O pai não era assim. O pai, ele dava importância a outras situações, a outros elementos, então ele não tinha, digamos assim, o pensamento dele, a forma como ele analisava a vida, o que ele priorizava, não era o mesmo pensamento do filho ou da própria família, tá? Então, aqui a gente observa um embate, tá? Um conflito de pensamentos aqui, da forma como o pai agia, e logo após a morte, acaba-se, portanto, esse entrave e tem-se, portanto, uma nova vida, uma família reunida na mesa, tá? Foi o primeiro Natal de família que eles puderam ter, porque o pai era muito, consequentemente, muito sisudo, tá? O regime patriarcal, ele manda e os outros obedecem, tá? Vamos ao comando da questão. No fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira pessoa revela uma concepção das relações humanas marcadas por, vejamos, letra A, distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. Opa, vamos pensar assim. Existia um conflito aqui, existia um distanciamento entre o pensamento do pai, a forma como ele agia, e o pensamento do filho, e como o filho achava que o pai deveria agir? Não sei. Então, vejamos, vamos ao comando. Como o texto é narrado em primeira pessoa, tá? Então, dá para a gente perceber que ele desnuda realmente, com muita nitidez no texto, essa concepção das relações. Como eram as relações humanas aqui, tá? Então, eu poderia dizer que foi marcado por um distanciamento de estado de espírito, acentuado pelo papel das gerações. Nós tivemos aqui duas gerações que pensavam diferentes, tá? Que priorizavam coisas diferentes, que priorizavam valores diferentes. É tanto que o pai não, foi bem colocado no texto, o pai não dava prioridade, nem dava ênfase, não dava tanta importância aos bens materiais, mas o filho achava que sim, era um bom vinho, né, uma viagem ou qualquer outra coisa. Então, minha gente, vamos por enquanto analisar as demais alternativas e vamos pensar que poderia ser a letra A, tá? Vejamos, letra B. Relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. Olha, isso não foi mencionado no texto, tá? Basicamente, assim, foi mencionado quando nós falamos a questão da celebração do Natal, né? Tem essa conotação. Mas a relevância não foi exatamente o teor dos festejos religiosos, mas era colocar em pauta como é que essa família se relacionava. Tá? Então, a relevância aqui não foi dada. Sempre observe que vocês precisam vocês precisam ver no comando da questão o que é que o autor quer priorizar. Qual é a ênfase, qual é a expressividade maior. Então, o tom confessional dele aqui, narrado em primeira pessoa, revela uma concepção das relações humanas aí, marcada por a relevância dos festejos religiosos, não. Letra C. Preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise. Não basicamente falou em crise. Ele não se ateve aqui a dizer que não tinha, digamos, condições econômicas que impedissem de ter uma vida mais a contento. Ele não dá ênfase a isso, tá? Essa preocupação econômica, tá? Ele dá mais, a gente observa que o narrador, ele é muito crítico em dizer que o pai poderia ter proporcionado momentos de lazer, mas na realidade ele não tinha esse apego aos bens materiais. Então não denota uma preocupação econômica. Na letra D, consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos. Opa, veja só. Olha que o pai ele não priorizava o consumo de bens materiais. Quem de fato deixou claro isso foi o próprio narrador personagem. Ó, jovens aí, tá?
que ele achava que deveria aproveitar a vida, os prazeres da vida. Então aqui, ó, descaracteriza. Esse pensamento aqui era do filho, tá? Ou dos outros que faziam parte da família. E por fim, letra E, pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. Não, não. Muito pelo contrário. Quando o pai morreu, digamos assim, houve-se um espaço maior de unísse, de felicidade, a família estar reunida, tá? Então, o autor não se prendeu a esse pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido, não. A gente vê até aqui um certo teor crítico, né, do narrador personagem se tratando do outro personagem que seria o pai. Então, minha gente, portanto, nós temos aí, olha, resposta correta, gabaritando aí, ó, resposta letra A, voltando, distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. Belezinha? Vamos lá. Quarta questão, a partida de trem, tá? Marcava 6 horas da manhã. Ângela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga, Chagas, Souza, Melo, desceu do opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias, das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Olha, recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão, sem que neste houvesse um centro. Ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praline percebeu-lhe o movimento e perguntou: a senhora deseja trocar de lugar comigo? Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Dona Maria Rita, vejamos aqui, Dona Maria Rita, a senhora idosa, se espantou com a delicadeza. Vamos observar por quê depois. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu, filigranado de ouro, espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca, ofendida, perguntou afinal a Ângela Praline. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Vejamos, minha gente, aqui é uma situação em que a gente observa que uma determinada senhora, né, chegou até a estação, e aí a gente pode observar que lá no início da narração diz que a filha a deixou, mas de uma forma muito, assim, muito, digamos, sem muito carinho, sem muito apego. Ela deixou a sua mãe, mas ela nem sequer aguardou que o trem que pudesse partir, tá? Então, ela deixou a mãe, saiu, um beijo seco, sem muito carinho, sem muita afetividade. E aí a senhora adentrou ao vagão e sentou-se em um determinado local. Só que aí vejamos, a senhora, coitada, ela não observou e não sabia, porque a filha deveria ter colocado dentro do vagão, ter explicado como seria o decorrer daquela viagem. O que é que aconteceu, minha gente? A senhora sentou de uma forma em que ela não sabia qual era a direção que o trem iria. E aí, quando começou a viagem, ela percebeu que ela estava sentada ao contrário, estava de costa, por exemplo. É tipo você vai num carro e você senta virado, ao contrário, que isso não é bom, a gente às vezes nem se sente bem e tal. Então, assim, por que aconteceu isso? De repente ela precisava de alguém que a orientasse, e nem isso sequer a filha fez por ela, tá? Então, vamos lá. E aí, outra coisa que eu até destaquei aqui, vejam aqui, Dona Maria Rita, a senhora, se espantou com a delicadeza. Então, basicamente, minha gente, nós podemos observar que não é uma relação, digamos assim, essa relação entre mãe e filha, digamos, é uma relação fria,
que ela até se espantou com a delicadeza da outra pessoa, da Ângela para a Aline. Então, é como se ela vivesse sempre em relações voltadas e pautadas na frieza, cada um por si, tá? Cada um vivendo a sua vida. E a gente sabe que quando você chega na velhice, a tendência é você se sentir sozinho. Então, basicamente, você precisaria da atenção, do carinho, né, das pessoas do seu entorno. Então, vamos lá. O comando da questão diz assim: a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. Minha gente, é interessante nós observarmos. Clarice Lispector, ela trabalha com muita proeza, com muita maestria, né? Ela descreve com muita criatividade os seus personagens. E aí, vejamos, no fragmento, o narrador enfatiza o quê? O que é que o narrador priorizou? O que é que o narrador quis mostrar para nós com essa narrativa? Esse trecho narrativo de Clarice Lispector. O que é que vocês puderam abstrair disso? Desse pequeno trecho, dessa pequena história? O que é que acontece? Que relação existe entre essa senhora, a filha, que foi descrito? Letra A. Comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. Olha, não foi a ênfase, apesar de dizer no início do texto que ela usava joias, né? A Clarice até coloca dentro do texto algumas características assim, físicas, né? É como se essa mulher fosse muito bonita, tá? Mas o que importa, né? Tudo passa com o tempo, né? Essa beleza física, ela vai caindo em processo de degradação e tal. Então, ela descreve, mas não foi a ênfase dela. Não foi esse comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada. Não foi isso que ela quis enfatizar, tá? Então, letra A, basicamente, nós eliminaríamos, tá? Comportamento vaidoso de mulheres não foi aqui a ênfase dada, tá? Vamos lá. Letra B. Anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. Na realidade, minha gente, não houve essa anulação das diferenças sociais. Veja só, os fatos, eles nem ocorreram na estação. O pequeno trecho aí de Clarice, a ação, ela se desenvolve dentro do vagão e não mais na estação. Então, não foi nesse espaço público aqui, tá? Não foi no espaço público, foi um espaço específico, determinado dentro do vagão. E não é basicamente a anulação das diferenças sociais, não é o que ela quer tratar como prioridade dentro do texto. Letra C, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. Na realidade, não houve essa incompatibilidade psicológica aqui, apesar de ela ter achado estranho o fato de a outra mulher ser, digamos, ter sido educada, mas não mostra com ênfase, com precisão, ou como destaque, essa incompatibilidade psicológica. Não foi isso, ela não deixou isso muito claro, né? Não houve, muito pelo contrário, não houve nenhum tipo de discussão, apenas a outra personagem, a Ângela, chegou, tal, ofereceu um local, percebeu que não era adequado para uma senhora de idade, que porventura se ela não queria trocar aí de lugar. Então, não existe, né? Não se enfatiza com maior precisão essa incompatibilidade psicológica, não, tá? Letra D. Constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. Não houve nenhum tipo de constrangimento, não, muito pelo contrário. Houve momentos em que alguém quis ajudar, se propôs, esteve aí disposto a ajudar o outro. Então, não há nenhum tipo de constrangimento aqui. E, por fim, nós temos o quê, minha gente? Sentimento de solidão, alimentado pelo processo, minha gente, de envelhecimento. E aí vocês podem observar, desde o início do texto, a frieza com a qual a filha parece-me que sempre tratava a mãe. Então, observe, no fragmento narrado, o narrador, ele quer, de fato, enfatizar esse sentimento de solidão, tá? Então, ela, inclusive, quis até ficar sozinha, não quis trocar de lugar, quis ficar na dela. Então, é como se dissesse, ela já vive nesse, né, já é uma rotina diária de viver assim, tá? Então, portanto, nós temos aí, minha gente, resposta correta, letra E. E, por fim, na nossa aula, nós vamos ao texto, onde ele diz assim: nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro,
Pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tomava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Olha aqui, ó. Eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, mas, afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. E aí vejamos, minha gente, essa questão é muito simples. Talvez você poderia ter vindo logo para o comando da questão, que aí você não iria demandar muito tempo para responder. Vejamos, no fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa, olha minha gente, essa questão aqui é facinho, viu? Facílima. Vamos lá? Relembrar aqui as figuras de linguagem, minha gente. O que é o eufemismo? São expressões que suavizam, tá? Nós temos algumas situações que nós temos palavras que elas são, digamos assim, elas são grosseiras, elas geram um certo impacto no outro. Então, para que a gente possa amenizar a situação, a gente usa uma expressão, aí por substituição, uma expressão que substitua, que suavize, tá? Dada a situação. E aí, minha gente, vamos observar na questão. E olha só, é interessante que o texto coloca o quê? Uma situação muito simples, um adultério, tá? Então, o homem tinha uma outra pessoa fora do casamento e ainda diz que a mulher se acostumara, né, com a própria situação, e quando ele dizia que ia ao teatro, todas as pessoas começavam a caçoar dele. Por quê? Porque já sabia para onde ele ia. Uma vez por semana ele dormia fora de casa, tá? Então vejamos, o uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa o quê? Exagerar, letra A, quanto ao desejo em ir ao teatro, não é um exagero, até porque aqui não tem nenhuma situação que corrobore para isso. Exagerar quanto ao desejo em ir ao teatro, não. Letra B, não seria uma hipérbole, por exemplo, aqui, na letra B. Personificar a prontidão em ir ao teatro, não. A personificação, minha gente, também é uma figura de linguagem, tá? É quando nós damos vida, nós atribuímos características humanas a seres inanimados, então não existe nenhuma possibilidade de nós termos essa característica aqui, essa figura de linguagem presente. Na letra C, esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro. Não é esclarecer o valor denotativo, até porque ele não ia de fato ao teatro, tá? Letra D, reforçar o compromisso com o casamento. Não, compromisso, ele não tinha compromisso, muito pelo contrário, era adúltero, ele não tinha compromisso com o casamento, tá? E por fim nós temos o que? O eufemismo, suavizar uma transgressão matrimonial. Portanto, minha gente, questão facinho. Portanto, aí gabarito, letra E. Ok, galerinha. Nós resolvemos aí essas 5 questões, que foram questões já abordadas nos Enems anteriores, e elas fizeram menção exatamente ao que nós estudamos, tá? Os elementos da narrativa, como é que esses elementos se comportam dentro das questões do Enem. Então, fiquem antenados, tá? Respondam as questões e aguardaremos, portanto, as nossas próximas aulas. Um abração, galerinha. Até a próxima. Tchauzinho.